Fala pessoal, segunda aula aqui, né? Hoje a gente vai falar sobre as, im- a implementação de variáveis, né, do S6, que é a partir do advento do S6, né, foram colocadas o let e o var. São duas, desculpe, const e let, ok? São duas palavras reservadas aqui da linguagem para que você possa criar variáveis, né? Então, antes do S6, a gente só tinha o var, né? Então, se você fosse declarar uma variável, sei lá, um var num, recebe 10, ok? Eu declararia assim. Qual é a dificuldade nessa questão do var? Porque esse cara ele vai ter um escopo global, ok? Mostrando aqui um pouco da diferença do escopo de o que seria esse escopo global, né? Se a gente declarar aqui essa variável, sei lá, num 10, ok? Na linha 9. E nesse momento aqui eu criar uma função, sei lá, new function, ok? E aqui dentro dela eu der aqui um var, um var. Eu vou chamar aqui de hello, recebe o texto hello, ok? Beleza. Eu vou abrir aqui o meu console do navegador. Estou com o meu. Vou deixar aqui embaixo. E vou dar aqui um console. Se você der um console.log no num, ok? Esse cara, ele vai printar. Beleza? Porém, se eu der aqui um console.log no hello, ele vai dar aqui, ó, referência. Não está definida essa variável. Por quê? Porque quando você define uma variável dentro de uma função, o que vai acontecer? Esse cara aqui ele vai gerar um escopo local, né? Então ele vai e essa variável vai existir somente dentro desse escopo, dentro desse local aqui. Se eu der um console.log aqui, console.log no hello, e agora eu estou dentro da função que eu fechei aqui, tirei isso aqui, e eu vou tirar esse cara, e eu vou executar essa função, né, que eu vou dar. Aí ele vai dar o hello, ok? Beleza, tranquilo. Ou seja, esse cara aqui, ele tem um escopo local, e esse cara aqui tem um escopo global. Por quê? Se eu vier aqui dentro da escopo da função e eu pegar o num e der um console log e eu executo a função, opa, não dei o nome certo, mudar o nome, num. Então ele vai printar o 10. Ou seja, esse cara aqui está abordando todo esse escopo, ok? Então, qual é o problema desse escopo ser dessa forma? Eu vou dar um exemplo aqui, usando novamente agora eu vou usar o exemplo de if. Vamos ter aqui uma variável chamada num e uma variável chamada hello, ok? Vai ser olá. Temos duas variáveis. E se, sei lá, num maior que 4, então var hello vai ser olá aluno, ok? Beleza. Eu estou aqui
com a minha variável hello e estou aqui declarando ela dentro desse escopo. Se você der um console.log aqui, na hello, o que vai acontecer? Ele vai reatribuir um valor para esse cara. Então, estou recriando uma variável com o mesmo nome, ou seja, eu estou recriando ela e dando um valor diferente. Isso aqui pode ser um problema, né? Porque você pode modificar variáveis e achar que o valor delas é 1, porém, em determinado momento do programa, isso num programa bem grande, vai ser difícil você identificar, ok? Então, a gente tem uma var, deixa eu até abrir aqui a imagem que eu tenho aqui no meu blog, né? Acho que eu não tenho mais essa imagem aqui. Então, diferença, var constellet. Vou jogar aqui images, pronto, essa imagem aqui. Certo? Então, a principal diferença entre esses três caras. Não vou ter mais aqui, então. Se eu pegar, só até abrir essa. Dá um zoom aqui, né? Errado. Não funcionou. Aqui deve ser mais fácil. Abrir uma nova guia. E a gente vai pegar esse pronto. Aqui tá, ok? Então, diferença entre var, a principal diferença entre elas. O var, né, ele tem um escopo, ele pode ser redeclarado, como eu fiz ali. Ele tem o host, que o que é o host, né? Vou dar aqui um exemplo. Eu vou dar um console.log no num, ok? E aqui no num eu já vou dar um valor. Num recebe 10. Se eu for aqui, ó, num is not defined, porque eu não defini, eu só atribuí um valor. Só que eu vou fazer essa definição aqui, ó, embaixo. Então, você viu que ele funcionou. Por quê? Eu declarei o var, né, depois de eu ter printado aqui o número, né? O que acontece? Aqui, nesse momento, o JavaScript, quando ele está usando o var, ele vai fazer um host, que é chamado de host. O que é host? Ele vai subir essa declaração para cá, ó. Então, no momento lá da execução, ele vai subir a declaração e a gente vai ter esse cara aqui dessa forma. Mesmo que eu declare embaixo, o var ele vai fazer um host e vai subir a declaração. Então, olhando aqui a imagem, vou ver se eu ainda tenho ela. Então, esse cara aqui não tem escopo de bloco, né? E ele tem um escopo global. Já o let, você não tem essa questão de redeclarar, não tem host, porém você tem escopo de bloco. Então, como seria esse escopo de bloco? Vamos lá. Voltando aqui, o mesmo caso que eu tinha feito antes, só voltar aqui um pouco, esse cara aqui, certo? Lembra que eu redeclarei esse cara, certo? Então, porém, se eu fizer isso com let, né? Aqui com var eu tenho hello, então ele entrou aqui nesse bloco e eu recriei essa variável. Nesse momento ele sobrescreve esse cara e seta um novo valor. Então eu tenho olá aluno, ok? Porém, se eu usar let, aqui ó, let, eu tenho o mesmo nome de variável, porém, quando eu dou um console aqui, essa variável ela só é criada dentro desse escopo. Então, eu não tenho escopo global, ok? Então, ela não é recriada e da mesma forma,
O exemplo lá do host também é válido. Então, se eu chegar aqui, né, pegar essa hello e eu atribuir um valor, porém eu declarar ela depois, então eu vou dar aqui um let hello, ele vai dar um reference error. Caso que não acontece se fosse um var. Se fosse um var, ele vem, apesar de a gente estar vendo visualmente assim, mas o que está acontecendo, ele está aqui compilando isso. Ok? A mesma coisa acontece se eu usar const. Então, se eu usar aqui const, ele também, ele vai dar um erro. Esse erro aqui é de sintaxe. Foi o que eu vi. Vamos ver aqui. Const. Hello. Beleza. Se eu declarar esse cara, const, let hello, e vamos botar aqui referência erro, se eu botar const hello, ele vai dizer até um erro de sintaxe. Ó, foi perdida a declaração de inicialização, ok? Então, esses dois caras, eles não fazem host, não sobem essa declaração, e também o escopo deles é de bloco. Se eu tirar esse cara aqui, vamos lá subir. Opa, deixa eu tirar aqui. Então, eu vou ter, certo? Um let. Opa. Sorry. Um let hello, que aqui se torna uma outra variável. Então, se eu der aqui um console log aqui, vou chamar aqui de fora. E eu dou aqui o hello, ele vai jogar esse cara. Se eu der aqui um console dentro desse escopo, essa variável vai existir e ele vai printar esse cara aqui, ó. Só tirar esse cara. Então, beleza. Esses dois carinhas aqui, né? O let, o var ele tem escopo global, ele faz o host. O let não tem escopo global, o escopo é de bloco. E o const também. Porém, qual a diferença desses dois caras? Certo? Vou deixar isso aqui comentado. E a gente vai ver aqui. Comentar tudo. Certo? Beleza. A diferença do let num 10 e do const num 2 20. Diferença desses dois, os dois têm escopo de bloco, os dois não tem host. Porém, qual a diferença? O let eu posso reatribuir um valor a ele. Então, se eu der aqui, ó, num recebe, sei lá, 24. Então, eu criei o num aqui, declarei com let e estou mudando o valor que era 10 para 24. Então, console.log num. Se eu for aqui, ó, o valor é alterado. Se eu fizer a mesma coisa com o const, eu dou aqui um num2, recebe 30, ok? E ele já me deu o erro aqui, ó. Type erro, assignment to constant variable. Ou seja, eu tentei atribuir um valor a uma constante. Isso não é possível. Então a diferença dos dois e se eu der um console log nela, acredito que nem vai, porque ele já está com, ele já parou ali no erro. Ele não vai dar o erro aqui. Por quê? Diferença entre os dois. Então basicamente é isso.
O var ele vai ter escopo global, esses caras vão ter escopo de bloco. O let eu consigo reatribuir o valor, porém o const eu não reatribuo, né? Com exceção se isso aqui fosse um objeto. Então, com o objeto eu posso ainda mudar os valores dentro do objeto, ok? Então, referente a essa parte, não tem muito mais o que falar, é isso mesmo. Se você tiver mais dúvida, se você quiser dar alguma dica de como fazer melhor essa aula ou uma, qual seria a melhor dinâmica para isso, poste aí nos comentários e eu vou estar gerando mais conteúdo. Também queria a ajuda de vocês para referente a essa parte de front-end, o que seria mais interessante a gente postar. Valeu, galera.